Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do segundo ano, bem-vindo para mais esta aula. Nesta aula, nós vamos continuar estudando a composição das soluções, né? Então, não se esqueça do seu caderno e da sua apostila do Sistema Interativo, sua apostila do segundo ano. Esse conteúdo está na página 26, tá certo? Então, nós vamos abordar a seguir o tema densidade, ok? Densidade, na verdade, é uma propriedade específica da matéria. Não são apenas as soluções que têm densidade, tudo tem densidade. Por quê? O que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume de qualquer coisa, né? Então eu posso calcular a densidade desse equipamento aqui, desse objeto, é só medir a massa dele e dividir pelo volume dele, tá? Então, cada material no seu estado puro tem sua densidade. A gente diz que a densidade é uma propriedade específica de cada material, tá? Então, a gente pode também trabalhar com a questão da densidade das soluções. Quando a gente faz um exame de urina, né, que é uma solução, tá? É uma solução, porque ali tem água, né? E tem uma série de substâncias químicas. Tem ureia, tem ácidos, né? Tem, se o cara for diabético, tem até açúcar, né? Enfim, tem uma série de substâncias ali. E uma das coisas, um dos itens que é pedido a respeito do exame de urina é a sua densidade, né? Dependendo da densidade, o médico, ao examinar aquilo ali, ele pode induzir determinados diagnósticos, tá certo? Então, vamos trabalhar com a densidade. Densidade, portanto, é a relação entre a massa e o volume. E aí, observe uma coisa interessante quando a gente trabalha com densidade, que eu não disse que a massa tem que estar em gramas, ou quilogramas, ou miligramas. E também não disse que o volume tem que estar em ml, ou centímetro cúbico, ou em litro. Significa, portanto, que eu posso ter a densidade expressa em diferentes unidades, ok? Tanto de massa quanto de volume. Mas não tem nada de difícil. Portanto, veja lá, a densidade representada por essa letra D minúscula, no nosso estudo, né, vai ser a massa. Observe que não tem um aqui, que não tem dois aqui. Se tivesse um, seria a massa do soluto. Se tivesse dois, seria a massa do solvente. Como não tem índice nenhum, nem na massa, nem no volume e nem na densidade, significa que estas grandezas se referem à solução como um todo, tá? Então, não apenas ao soluto ou ao solvente, mas a massa da solução dividida pelo volume da solução, tá certo? Então aqui eu discriminei para você anotar no seu caderno. Então densidade, o D representa a densidade da solução, de tudo, né? O M, esse M aqui representa a massa da solução e este V representa o volume da solução, tá bem? Então vamos prestar muito atenção para não confundir concentração comum com densidade. Não podemos confundir. Veja, o que é a densidade? A massa da solução dividido pelo volume da solução. Ok? E a concentração comum, que nós discutimos na aula anterior, é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Então a diferença é essa aqui. Que no caso da densidade, o M não tem índice nenhum. Ok? Porque se refere à solução. E no caso da concentração, é M1, massa do soluto. Você precisa fazer essas anotações, porque senão você se confunde. Então as pessoas dizem assim, a química é difícil. Veja, a química não é difícil, mas tem detalhes, né, que você precisa estar atento para não cometer erros, ok? São pequenas diferenças. Muito bem, então aqui nós temos a questão número 6 da página 28. Vamos fazer juntos. Olhem só. Neste exercício é colocado para você algumas informações. Olhem só. É colocado aqui um frasco, né? Esse frasco é um composto, é hidróxido de sódio. Nesse momento não importa qual seja o soluto, né?
E é dado algumas informações dessa solução aí que está ali dentro, né? Primeira coisa, o frasco de 500 ml, ele está cheio, então eu tenho volume aqui. O volume vai ser de 500 ml, porque o frasco é de 500 ml e está dizendo que ele está o quê? Cheio. Portanto, qual é o volume? 500 ml. Outra coisa que eu tenho aqui, eu tenho a densidade 2,13 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que centímetro cúbico ou ml é a mesma coisa. Entenda o seguinte, pegue a sua apostila para acompanhar. Se tiver assim um pouco distante a imagem, né? Se você não estiver conseguindo ler o rótulo aqui, porque realmente as letras estão bem pequenas, acompanhe ali na página 28 do exercício 6, tá bem? E nós temos então a densidade, 2,13 gramas por ml, e a concentração, 180 gramas por litro. E aí é pedido a massa da solução, a massa em gramas de NaOH e a massa de água, ok? Então aqui ele pede a massa da solução, a massa dos 500 ml, a massa de tudo, ok? Ele pede também aqui a massa só de água, a massa M2, a massa do solvente, ok? E ele quer a massa M1, a massa do soluto, tá bom? Então ele quer que você determine aí a massa deles, né? Nós conhecemos as fórmulas. Como ele me deu a densidade, olha só, com a densidade o que eu consigo? Eu consigo, isso aqui é a massa da solução, me interessa a massa da solução? Sim, na letra A, ele quer a massa da solução. Opa, então essa aqui é importante, essa fórmula, né? Porque para eu encontrar a massa da solução, eu preciso do quê? Eu preciso da densidade e do volume. Se eu tiver a densidade e o volume e só faltar a massa, é só multiplicar um pelo outro e eu tenho a massa, ok? Tenho a densidade? Tenho. Está aqui, ó, 2,13 gramas por centímetros cúbicos. Tenho o volume? Tenho, 500 ml. Detalhe importante, a gente precisa conferir se as unidades para a mesma grandeza estão iguais. Então, por exemplo, massa só aparece aqui, então não preciso me preocupar. Volume aparece aqui e aqui. Aqui está em centímetro cúbico e aqui está em ml. Tem problema? Não tem problema, porque centímetro cúbico e ml é a mesma coisa, tá? São equivalentes. Agora, se um tivesse litro, aí eu teria que transformar, ok? Porque eu não posso colocar numa mesma equação para fazer uma conta grandezas com unidades diferentes, né? A mesma grandeza com unidades diferentes, né? Ou unidades diferentes ali, tá bom? Então, veja, eu tenho todas as informações, só falta a massa, vamos lá. Então, olha lá, eu disse para você que se eu derivar esta equação, eu vou ter, isolando a massa, é simples, é só multiplicar a densidade pelo volume, tá bom? Então, olha lá, massa igual a densidade vezes volume, massa, a densidade é 2,13 gramas por centímetro cúbico, vezes 500 centímetro cúbico. Tá? Não precisei transformar porque as unidades eram iguais. Professor, mas não era 500 ml? Não tem problema. 500 ml ao centímetro cúbico é a mesma coisa, tá? Então eu coloquei aqui centímetro cúbico para ficar tudo bonitinho. Veja, centímetro cúbico com centímetro cúbico eu vou cancelar. O que vai sobrar? Gramas, ok? No final vai sobrar gramas. Então vou fazer 2,13 vezes 500, que dá 1.065 gramas. Então esta é o quê? A massa total da solução, tá bom? Então nós resolvemos aí a letra A. Bom, vamos então para a letra B. Na letra B, eu preciso da massa do soluto, a massa em gramas do soluto. Esta fórmula não me ajuda, porque nela não aparece a massa do soluto, tá bom? Então, eu vou precisar de uma fórmula que apresente a massa do soluto. E esta fórmula é a fórmula da concentração comum, tá? Para eu resolver a massa do soluto, eu preciso do quê? Da concentração e do volume. Eu tenho isto? Tenho. Eu tenho a concentração
180 gramas por litro, ok? E agora tem um detalhe, porque nesta fórmula, você se lembra, o volume tem que estar em litros, então eu tenho que transformar o volume em litros. Eu tenho aqui 500 ml, você sabe muito bem, 500 ml corresponde a meio litro, tá bom? Já que 1 litro são 1000 ml, né? Então aqui eu tenho 180 gramas por litro, aqui M1, né? E embaixo 0,5 litros. Mesma coisa, nós vamos isolar M1 aqui e multiplicar esses dois, ok? Então, M1 é igual a 180 gramas por litro vezes 0,5 litros. Eu cancelo litro com litro, multiplico 180 por meio, que dá 90 gramas. Eu encontrei aqui a massa de soluto. E agora, como é que eu acho a massa do solvente? Ora, o que é a solução? A solução é igual a soluto mais solvente, certo? Então eu posso dizer que a massa da solução, sem índice nenhum, é a massa do soluto, M1, mais a massa do solvente, M2. O que eu quero na letra C? Na letra C, eu quero massa do solvente, M2, certo? Eu quero M2. Bom, para eu encontrar M2, eu vou precisar do quê? De M e de M1. Eu tenho M, ou seja, eu tenho a massa da solução? Tenho. Achei na letra A, 1065. Certo? Eu tenho M1. M1 é a massa do soluto. Eu tenho ele? Tenho. Encontrei aqui na letra B. 90 gramas. Mais M2. Veja, como é que você faz agora aqui? Tem que pegar os números, levar para um lado, deixar as variáveis do outro lado, tá certo? Então você vai fazer 1065. Esse cara aqui, ele é positivo, não é? O que acontece quando ele vai para o outro lado? Vai com sinal de negativo, né? Então 90 gramas, que é igual a M2. Então você faz essa conta aí e tem a resposta. Valeu? Até a próxima aula.